Pronto, estamos ao vivo, né? Estamos gravando, ok? E vamos lá, vamos falar sobre tecnologias emergentes, né? Essas tecnologias que estão chegando aí no nosso mercado de trabalho, e em especial, por que a gente vai falar sobre isso? Porque são oportunidades, né? Eu gosto muito de trazer aos meus alunos, né, oportunidades de trabalho diferenciados, né? Seja de foco empreender, né, empreender, abrir seu próprio negócio, como com foco em você ter a sua vaga de trabalho, né? Porque é exigido hoje em dia que você conheça essas novas tecnologias. Hoje é exigido que você conheça, amanhã vai ser que você use-as, saiba usá-las, tá certo? Então, hoje a gente vai primeiro começar a conhecer e depois vocês podem aprofundar aí estudando como usá-las. A gente vai discutir um pouquinho agora, tá certo? Né? Já pensaram nisso, né? Sobre empreender? É super importante. Vamos lá, começando. Ok, então quais são os aspectos importantes, né? Vou botar aqui eu com esse terno aqui. Quais são os aspectos importantes que a gente tem que ter em mente quando a gente fala sobre tecnologias emergentes, certo? São 4. O primeiro deles é a questão da inovação, tá certo? Então, essas tecnologias emergentes, elas vêm a transformar, né, o modo com que a gente tem abordado determinado problema, resolver determinado problema de forma inovadora, né? Uma forma diferenciada do que anteriormente. Então, isso é um aspecto importante, certo? Outro aspecto relacionado a tecnologias emergentes é a questão da concorrência, tá certo? Muitas vezes essas tecnologias elas são impulsionadas pela própria indústria, tá certo? Nessa tentativa de se destacar em relação ao seu concorrente, tá certo? Então, se o concorrente faz de um jeito, eu quero inovar, eu quero vencer dele, certo? Esses aspectos estão entrelaçados. Quero tomar destaque, né, no mercado de trabalho usando tecnologias emergentes, tá certo? Então, mais uma vez, né, é a oportunidade de vocês poderem entrar no mercado de trabalho, pensem em tecnologias emergentes, tá certo? É porque às vezes a pessoa pensa muito em, eu vou fazer do mesmo jeito que meu componente, que meu concorrente, mas eu vou trabalhar o dobro que ele. Gente, isso não vai fazer você ganhar espaço no mercado, tá certo? Né? Quantidade de horas suadas não ganham espaço no mercado. É a inovação vai ganhar, né? A tecnologia de emergência. Entendeu? Então, tipo, vou copiar, tem aquelas franquias, né? Às vezes o cara compra uma franquia de McDonald's e tal, e quer fazer igualzinho ao outro que teve sucesso. Show de bola. Mas o dia que ele quebrar, você quebra junto, né? A franquia cai junto, né? Se você quer se manter, quer fazer uma coisa diferente, tecnologias emergentes. Até rima. Outro, né? Outro aspecto importante é a questão das oportunidades, que eu já falei, já mencionei. Muitas vezes ela vai te possibilitar alcançar nichos, né, de mercados distintos, né? Então, tipo assim, graças às tecnologias agora eu consigo trabalhar com pessoas de outras cidades, de outra faixa etária, de outro ramo, tá certo? Você consegue atender demandas diferenciadas, ou então de atender a sua demanda de forma mais completa, tá certo? Então, de forma mais integral, usando tecnologias emergentes. Falando nisso, parentes, vocês já pagaram, né, uma disciplina de empreendedorismo? Já, né? Eu acho que eu já vi no PPC de vocês que tinha uma disciplina, acho que era informática e empreendedorismo, uma coisa assim, misturado, né? Sim, já pagaram. Muito bem. Gostaram? Hum? Só assim é muito pouco para mim. Continue, Fátima. Me fale um pouquinho mais sobre essa disciplina, por favor. Pronto, a professora, né, ela falou e a gente também conversou na aula dela, que depois ela deu uma palestra, mostrando que muitas pessoas se reinventaram, né, agora com essa pandemia, né, Uhum. descobrindo os dons que tinha e não sabia, né, eu até mencionei que perto da minha casa tem um senhor que eu não sabia que ele fazia sopa, que ele cozinhava. Então, ele usou o quê? A habilidade da mulher, né, que ela cozinhava bem, e abriu o quê? Um local onde se vende sopa e distribui para outras pessoas. Quem quer, ele também faz entrega. Então, está Uhum. sendo um sucesso aqui em Cruz das Armas, né? A gente já tem na cabeça que final de semana a gente já não faz comida, a janta já é a sopa,
tem de mocotó, tem de cabeça de galo, tem de carne. Então, tem outras variedades. E também, logo abaixo da minha casa, tem uma senhora que também cozinhava, fazia bolos maravilhosos, então ela descobriu sua habilidade e também, no final de semana, nós compramos os dois. A gente já não faz mais comum. Então, vocês se reinventaram e se descobriram, né, que tem o seu potencial e estão ganhando dinheiro através disso. Excelente. Toda dificuldade traz aí oportunidades, né? E, enfim, show de bola. Aí, outro aspecto interessante das tecnologias emergentes é a questão do valor, tá certo? O que que é isso? Você agregar valor, né? Lembra, teve uma época que tinha um meme no cara que fala assim, agrega muito valor, o cara tem um copo que brilha, né? Enfim, agrega valor porque mostra que você está interessado, né? Quando a outra pessoa observa que você usa tecnologias emergentes, você está interessado em otimizar o seu trabalho, em buscar novas maneiras de oferecer o seu serviço, tá certo? Você mostra que você é uma pessoa atenta a detalhes, atenta a oportunidades, tá certo? Então, a tecnologia emergentes meio que fica culturalmente entendido como uma pessoa conectada, né? Uma pessoa atualizada, né? Dentro de um contexto. Então, essa questão toda simbólica de tecnologias emergentes também é algo que contribui, né, para até o avanço da tecnologia emergente, né? As pessoas vão querer ter. Oi, meu filho, tudo bem? Tchau, tchau. Vai lá, vai, meu filho. Coisa mais linda. Quer dar tchau pro pessoal? Vem cá, deixa eu só dar tchau. Olha só que menino lindo. Vai. Pronto, dá tchau. Tchau, gente. Pronto, muito bem. Um beijo pra você. Vai lá pra mamãe, vá. A mamãe que eu esqueci de trancar a porta. Pode, vai lá. Ó. Vai lá, vai. Ok, pronto. Home office, galera. É assim mesmo. Deixa eu fechar a porta aqui. Pronto. Pronto, tranquei a porta. Esqueci de trancar a porta, né? Vamos lá. Então, voltando, valores. Vamos lá, próximo slide. Dúvida, pessoal, até aqui? Só introdução, né? Enfim, quem sabe eu coloco uma atividade assim, justifique o uso de tecnologias emergentes. Aí você já tem aí 4 pontos importantes, tá certo? Que justificaria. Vamos lá, cadê meu slide? Quais são as que a gente vai ver hoje, tá? Não sei se vocês conhecem todas, mas a gente vai falar, tratar um pouquinho, exemplificar, citar cada uma delas. Primeiro são as cidades inteligentes, internet das coisas, inteligência artificial, bioinformática, realidade virtual e aumentada, computação quântica, computação de borda e na nuvem. Beleza? Estou trazendo para vocês só o supra-sumo, só o que há de mais moderno. Mais moderno que vai se tornar cada vez mais presente no nosso dia a dia, já está no nosso presente, vai crescer cada vez mais. Tá certo? Então, a gente vai discutir cada um desses, né? Vocês podem ficar à vontade para questionar, enfim. Pergunta. Eu quero pelo menos 3 pessoas aqui, 3 pessoas me respondendo essa pergunta lá no chat, pelo menos, tá bom? Me diga um que você conhece desses aqui. Dessa minha lista. Diz assim, professor, já sei o que é. Quero pelo menos 3 pessoas diferentes respondendo lá no chat. Respondam logo porque quero poder almoçar em casa. Assim, já conheço tal. Pronto, Fátima já conhece inteligência artificial. Certo? O que mais? Vamos lá, tem 18 pessoas. Quero 3 pessoas online. Vamos lá, Pedro já interagiu. Fala aí, Pedro, acorda aí. Kelly, Franciele, Everton, Camila, Priscila, Josi Cleide já falou. Ó, realidade virtual, o Pedro já conhece e tal, né? Já deve ter usado aí internet das coisas, legal. Bom, show de bola. Então, desde que Caroline apontou aí, né? Já ouviu falar, já conhece a internet das coisas, show de bola. Então, qualquer coisa, se eu esquecer alguma coisa, vocês completam, tá, gente? Por favor. A gente vai discutindo.
Vamos lá, começando a nossa lista, cidades inteligentes, tá certo? Aqui tem uma nuvenzinha, criei aqui essa nuvem aqui de palavras, né, que estariam relacionadas à cidade inteligente, certo? Então tá lá bem grande, cidades inteligentes no meio, né? E aí vai envolver aí conceitos de interação, convivência, participação, conhecimento, humanas, governança, cidade limpa, sociedade, bem-estar, meio ambiente, olha só, o tanto de coisas que envolvem, tá? Quando você fala sobre cidade inteligente, né? Tem bicicletas, tem até lá, bicicletas, praças conectadas, universidades. Olha só, o conceito de cidade inteligente, gente, é algo que está aí se tornando cada vez mais frequente, principalmente agora em ano eleitoral. Podem esperar, o pessoal vai falar muito sobre isso, né? Antigamente a gente tinha cidades projetadas, né? Brasília, né? Eu sou de Brasília, sempre foi dita como uma cidade projetada, né? Mas veja que cidade inteligente vai além, né? Da estrutura física, vou dizer assim, né? Ah, eu projetei que vai ficar tais componentes, ou tais blocos de residência assim, assim assado, um bloco comercial, né? Existem algumas cidades no Brasil que foram projetadas nesse sentido. Toda a estrutura da cidade segue uma lógica, mas a cidade inteligente ela vai além disso, né? Ele vai envolver questões de conectividade, tecnologia, né? Economia, né? Tem aqui a lista, né? Energia, segurança, de forma inteligente, tá certo? Então é otimizar os trâmites, os processos da cidade, certo? Por exemplo, a coleta de lixo, né? Como é que é feita? É feita de forma inteligente, né? De forma que é feito boas escolhas. Exemplo, digamos que o caminhão de lixo ele faz um caminho em zigue-zague, né? De uma ponta a outra da cidade para coletar lixo. Será que essa é a melhor forma? Será que era melhor ele fazendo em círculos, né, em uma determinada região, certo? Tudo isso são pessoas, né, profissionais na área de tecnologia da informação, da gestão, enfim, que vêm a propor forma de realizar essa atividade de forma mais eficiente. Estou falando caminhão de lixo, mas, por exemplo, uma UPA, será que existe aí uma gerência, né, dessa unidade aí, ah, de saúde de forma inteligente? Será que as pessoas formam filas, marcam suas consultas de formas inteligentes? Ou é de uma forma que, tipo, eu acho que é assim, vai ser assado, né? Não dá certo desse jeito, né? Então, tipo, você até pensar que, olha, uma fila numa UPA gera mais trânsito, né? Poluição, você coloca a pessoa mais em risco, digamos assim, né? Exposta à violência. Isso aí são questões que são contrárias a um projeto de uma cidade inteligente. Entende o que eu quero dizer? Então, diversos aspectos. Fila no banco, fila no supermercado, né? Quando você pensa em uma cidade inteligente, você tem que otimizar todos esses processos do dia a dia, certo? Nesse sentido, ah, vocês compreendem, então, assim, o termo cidade inteligente? Isso está sendo utilizado em diversas tecnologias, usando sensores, né? Sensores em semáforo. Por exemplo, o cara chega com um carro e aí fica lá esperando o semáforo abrir, né? E não tem ninguém atravessando a rua. Ninguém, nenhum carro passando. O cara tem que ficar esperando lá. Isso aí não é contra uma cidade inteligente, né? A gente tem aqueles semáforos que a pessoa aperta o botãozinho para atravessar, né? Diz a intenção de atravessar. Veja, isso aí já é uma coisa mais avançada, né? Mais inteligente, né? Melhor uso dos recursos. O semáforo não vai fechar enquanto ninguém querer atravessar. Então, isso é uma coisa ótima, né? Semáforos que apontam lá o tempo de duração entre um estado e outro, né? Vermelho, amarelo e verde. Isso é importantíssimo para a pessoa poder se planejar se vai acelerar ou parar o carro, tá certo? Parecem coisas, digamos assim, banais hoje, mas que há 5, 10 anos, nossa, isso aí, eu acho que tava o pessoal tirando foto. Olha, semáforo do futuro, né? O pessoal tirando foto. E tem muito mais coisa vindo por aí, tá certo? O uso de inteligências artificiais aí, distribuídas, vocês nem imaginam, mas está chegando aí.
né? Hoje eu acho incrível que o Netflix, quando eu estou assistindo muito tempo, maratonando alguma coisa, ele pergunta, tem alguém realmente assistindo? Veja só, a televisão me pergunta, né, se eu realmente estou assistindo. Senão ela desliga. Aí você fala assim, poxa, e por que que ela vai desligar? Né? Cá entre nós, melhor que, independente de alguém estiver assistindo ou não, que ela ficasse passando, né? Passando da audiência, né? Mas veja só, o compromisso com os recursos, né, o meio ambiente, a questão da energia, é tão grande que ela pergunta se você está assistindo mesmo. Ah, professor, até parece que a televisão está se importando com o meio ambiente. De fato, não está tanto, não. Mas isso é a questão do valor que eu falei anteriormente, né? Ele mostra que, olha, a minha televisão é comprometida com causas sociais, causas ambientais, né? A minha televisão, ela pergunta para economizar energia. E aí as pessoas vão... O YouTube também pergunta, né? Se você está realmente assistindo alguma coisa, né? Senão ele para. Então, como é que se diz? Isso faz com que você fale assim, olha só, o YouTube, ele é comprometido. Eu vou usar o YouTube em vez de usar outro streamer, né? Outra plataforma de streamer para assistir vídeos. Certo? Então, só para vocês verem que essa questão de cidades inteligentes, ela é bem ampla, né? E é interessante a gente usar isso no nosso discurso. Quando vocês forem criar um, uma, empreender, né, uma loja, um serviço, né? Ah, eu vou trabalhar na área de saúde da criança, vou criar aí uma loja, sei lá, como é que eu posso dizer, né? Uma empresa em que eu dou consultoria para as crianças. E aí eu posso já destacar no lema da minha empresa que, olha, visando uma cidade mais inteligente, nós vamos fazer atendimento por videoconferência, certo? Enfim, é um exemplo, né? E as pessoas vão cada vez mais exigir esse tipo de coisa. Internet das coisas. Tá aqui a imagenzinha. Que a gente pode falar sobre a internet das coisas. Né? Carol já falou que já conhecia um pouco a internet das coisas. E aqui tem uma imagem que ilustra este conceito, tá certo? Engraçado que eu conheci esse primeiro conceito de internet das coisas em uma palestra que eu estava dando. Estava dando uma palestra sobre inteligência artificial. E aí uma pessoa da plateia falou, professor, isso tem a ver com a internet das coisas? Eu falei, tem. Nem sabia o que era. Tem, é claro, né? Ah, aí eu falei assim, porque você pode colocar, né, na internet, na inteligência artificial. Enfim, deu uma enrolada. Depois que eu terminei minha palestra, fui lá dar uma papirada. Falei, ai meu Deus do céu, tomara que o cara não tenha notado, que eu não sabia o que era. Enfim, né, isso aí faz um tempo, né, já faz uns 6 anos já que aconteceu isso, né? E veja, é uma coisa que está emergindo, está crescendo. O que seria então a internet das coisas? Vocês podem ver aqui a imagem, né? A gente tem um cloud no meio, uma nuvem, né? Os servidores, né? Representa aí a computação na nuvem, que a gente vai falar mais na frente, representa aí que existe um servidor, uma central, tá? E aí a gente tem assim vários quadradinhos, tá? Vários quadradinhos que tem lá, por exemplo, rede inteligente, comando municipal de controle, loja responsiva, otimização de tráfego, certo? Esses quadradinhos aqui, eles mostram, tipo, pequenos servidores, vou dizer assim. Um otimizador de hospital, tá vendo aqui? Hospitalar. Então, são pequenos servidores, pequenos centros em que você vai ter aí a sua... Você vai ter aí o seu, os seus dispositivos conectados, tá certo? Então, por exemplo, eu estou com meu celular, entrei no hospital, meu celular vai se conectar a esse servidor aí, um otimizador hospitalar, tá certo? Ou então eu estou andando lá numa loja, né? Uma rodovia inteligente, tem aqui sinalização e tal, ok? Esses quadradinhos amarelos seriam servidores locais, tá? Esses servidores locais se conectam a um servidor bem maior, servidor, então, um banco de dados, enfim, né? Bem maior. E aí tem os quadradinhos vermelhos, que seriam já dispositivos locais, tá certo?
vou dizer assim, dispositivos, entenda, servidores e dispositivos. Dispositivos locais, como câmeras, sistemas de carros autônomos, sistema digital de... Bom dia, Elaine. Digital inteligente, dispositivos inteligentes de medicina, certo? São dispositivos agora, né? Que você vai ter esse contato e ele vai ir se comunicando, né? Primeiro com o servidor local e depois com o servidor global, digamos assim, certo? Tá, professor, legal. Como é que isso dá na prática? A ideia é que você tenha dispositivos todos conectados. Sei lá, seu relógio está conectado com a cadeira que você está sentado, certo? Está conectado com uma câmera aqui dentro da sala, ok? Está conectado com o próprio computador, ou então o seu celular. Para que essa conectividade? Para ter um monitoramento, uma interação maior, entendeu? Então, tipo assim, digamos que eu estou lá na empresa e tem lá uma prática de a cada 2 horas você tem que se levantar. Questão de saúde do empregado, etc. Como é que era feito antigamente? O cara colocava um despertador botava uma sirene, tocava essa sirene e todo mundo tinha que se levantar. Alguma coisa nesse sentido. Então tinha uma pessoa encarregada de ir até os empregados e falar, levanta aí, vocês já estão sentados há muito tempo, né? Alguma coisa nesse sentido. E veja só, isso podia ter falhas, isso podia ser muito cansativo, né? Ficar escutando sirene, ter falhas, etc. Quando você tem, por exemplo, uma cadeira inteligente, né? Uma cadeira que está aí com um dispositivo que a conecta em um servidor maior, etc. Você pode interagir com o empregado, passando assim, olha, a sua cadeira, você está sentado há tanto tempo, certo? Então, tipo assim, com a cadeira, né, interagindo, seu relógio interagindo também, ok? Quantas vezes você olhou para o seu relógio? Isso aí é um sinal de ansiedade, certo? Você consegue captar com maior precisão o comportamento do usuário, já que todos os dispositivos que ele está interagindo, né, fazem essa análise dos dados, né? Isso podem juntar. Então, por exemplo, né, todos os dispositivos estão conectados na nuvem, né, como eu apontei para vocês. Então, digamos, o relógio está apontando lá o seu batimento cardíaco, a cadeira está apontando a sua sudorésia, certo? Isso aí também, a internet das coisas está muito conectado a sensores. Então, a câmera do seu computador está observando que a sua coloração, né? Você está com a cara meio avermelhada, né? Até a dilatação dos seus olhos. Então, isso aí ajuda a você monitorar o indivíduo, né? As pessoas, enfim, acompanhar o comportamento delas de forma mais fidedigna, mais pontual. Eu estou falando num futuro, gente, em que o seu trajeto, né, o seu futuro presente, isso já acontece. O seu trajeto é captado por GPS no seu celular e isso vai sendo processado ao passo de que, numa determinada loja, ela já recebe esse relatório, né, digamos lá, tá lá a Fátima passeando no centro. E aí o celular dela tá lá, o GPS ligado. Determinada loja já pode pegar essa informação, né? Porque todos os dispositivos estão conectados, já pode pegar essa informação e falar assim: opa, olha, a Fátima está chegando. Ela vai estar com sede, porque ela já está andando há 3 horas no centro. Então, eu vou oferecer uma aguinha para ela, certo? Ou então, olha, a Fátima já passou por as lojas tais, tais, tais. Eu já sei quais foram as lojas que ela foi. É sinal de que ela não quer comprar nada, só tá olhando, certo? Então, tipo, coisas que já existem, altamente conectadas, vocês não fazem ideia, né? Como as coisas estão se conectando. Isso são oportunidades, são tecnologias emergentes. Observar que os dispositivos, cadeiras, bebedores, gente, bebedores hoje, já tem computadores integrados neles e conectados com outros servidores. Então, tipo, você vai em um hospital e ele observa lá qual foi o bebedor que foi mais usado nesse hospital, né? Qual é a ala que a galera bebe mais água, né? Nenhuma informação passa despercebida com as internet das coisas, certo? Então, principalmente associado a sensores e à internet, né? Porque vai ter que conectar esses dispositivos. É isso que significa internet das coisas. A sua cama vai estar conectado com o seu carro, certo?
É uma coisa que é super possível. Você está lá dormindo, dormiu mal de um dia para o outro, pronto, seu carro coloca o limite de velocidade maior para o seu carro. Olha, já que você dormiu mal, você não vai poder ultrapassar 80 km por hora, certo? Isso é possível, né? Isso é super possível, isso é super plausível, né? De ser feito. Né? A sua geladeira pode notar que você dormiu mal, e aí por isso ela vai, como é que se diz? Deixar ela fechada, ela não vai abrir, né? Olha, você dormiu mal, eu não vou abrir, porque senão você vai se atacar no doce. Sei lá, alguma coisa nesse sentido assim, tá certo? Então, eu quero que vocês vejam, né? Cidades inteligentes é mais como se fosse uma filosofia, um conceito que é importante buscar. Mas a internet das coisas é uma coisa muito prática, tá? Que oportuniza muitas coisas, certo? Se você pensar aí no seu trabalho, eu vou abrir uma empresa, né? Vou abrir, né, uma empresa de atendimento, como eu falei, para crianças. Quais são as informações que seriam interessantes para mim? Eu queria saber se a criança dormiu bem. Será que eu consigo? Consegue, consegue, né? Chega lá e fala, olha, existe tal cama lá que manda as informações de como você dormiu e tal, para outras pessoas. Tem um trabalho muito interessante, falando em cama, que é sobre vocês devem ter já estudado sobre reposicionamento de pacientes, né, que passam muito tempo deitados de um lado, isso faz mal, né? Poxa, um monte de cama hoje existe, né, em centros mais avançados, que identificam quanto tempo o indivíduo está parado em uma determinada posição. E aí já liga uma luzinha. Isso aí é a internet das coisas. Né? Já chega uma mensagem no celular do enfermeiro, ó, tal cama, o indivíduo está parado lá 5 horas, parado na mesma posição, vai lá trocar, enfim. Show de bola? Dúvidas, pessoal? O que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente ir discutindo, tá certo? Isso aqui nem tanto, né? Alguém tem alguma ideia? Compartilhar comigo, assim, uma ideia que veio para a cabeça? Me ajuda aí, Paulo, enriquecer essa aula, porque senão ficar só minha voz. Alguém tem aí uma ideia, assim, de como usar a internet das coisas, um exemplo? Tranquilo, Fátima tá tranquilo. Mas eu quero um exemplo, sem ser Fátima. Alguém me dá um exemplo aí, Paulo, para a gente interagir? Não, professor, nem escovei os dentes ainda, vou ter que abrir a boca. Vai ter que abrir a boca. Vamos lá? Alguém interage comigo? Só dá uma ideia para mim de como usar a internet das coisas no dia a dia, como ela vai estar presente? Uma pessoa, sem ser Fátima. Fátima já falou, tranquilo, tá de boa. É a única que tá com a webcam ligada. Bora, turma! No gás. Fátima, é fogo, né? Só a gente que não é tímido, né? Ou que tá acordado. É. Bora, uma ideia. Ó, a Aninha chegou. Bem, pessoal, como a gente combinou, né? A Aninha chegou agora, então ela vai dar um exemplo pra gente de internet das coisas. Não, peraí. Tô brincando, Aninha. Pode sentar, fica à vontade. Carolina Souza, falou que já conhecia a internet das coisas. Me dá um exemplo pra mim, por favor? Vai, Carol, por favor, para eu terminar a aula. Senão eu vou ficar preso aqui. O reloginho. Tá bom, eu vou botar. Lâmpada com sensor. É a internet das coisas? Pode ser, pode ser. Principalmente se ela estiver conectado com outros dispositivos. A ideia é a conectividade. Tem que ter sensor e conectividade, tá certo? Essas duas coisas. Smartwatch pode ser um exemplo? Pode ser, principalmente se estiver conectado com outros dispositivos, tá? O gabarito é esse, ó, pensa. Ele tem que ter sensores e tem que estar conectado com outros dispositivos, tá certo? Então, esse é o gabarito. Então, uma lâmpada com sensor, eu cheguei, ligou a luz, show de bola. Agora, ele está conectado com outra coisa, por exemplo, com a porta, sei lá, né? Pode ser que, por exemplo, quando eu entro num cômodo, desliga a luz de todos os outros, certo? Então, ele está conectado, ok? Principalmente se essa conexão for feita via internet. Um carro pode saber onde houve um acidente? Pode saber, sim, sim. A gente hoje tem, né, por exemplo, no GPS, né, ele fala assim, ó, melhor do que ir por esse caminho, é ir por outro, né?
ele aponta assim, às vezes o trânsito, alguma coisa assim, teve um acidente. Isso já existe, né? Quando você usa o Google Maps, sei lá, qual é o nome daquele que o pessoal usa para navegar? O Waze. O Waze ele já aponta isso aí, é um dispositivo, né? É a internet das coisas. Exato. O Waze ele já usa isso, e principalmente quando seu carro começar a dirigir sozinho, né? Aí ele vai precisar muito mais estar conectado com outros dispositivos do que até com você. Não, você pode até não ter volante. Existe uma frase aí que diz que meu neto, uma frase assim, diz, meu neto não vai aprender a dirigir, né? Uma frase que está se tornando cada vez mais real, né? Imagine, eu tô falando meu neto, né? O meu filho tá com 2 anos. Então, daqui mais ou menos uns 30 anos, né? Meu filho vai ter um filho. Eu espero que ele espere um tempo para ter. E aí, quando meu neto começar a dirigir, daqui mais uns 18 anos, né? Então, somando 48 anos, daqui a 48 anos ninguém vai aprender a dirigir. Os carros vão ser tudo autônomos. Dizem as expectativas, né? Eu acho que até em menos tempo. Vamos lá. Passando aqui, vamos seguindo o assunto. Inteligência artificial, né? Também teve gente aí que já apontou que conhece a inteligência artificial, né? Já ouviu falar. Existem muitos filmes que vão falar sobre isso, tá certo? Sobre inteligência artificial. Eu tenho um laboratório, né? Eu coordeno um laboratório de inteligência artificial lá no campus, né? E aí eu tenho aqui apontando inteligência artificial e deep learning, ok? Deep learning tá ali um termozinho associado à inteligência artificial, que quer dizer aprendizagem profunda, tá certo? E aí eu vou discutir um pouquinho com vocês o que seria inteligência artificial, tá? Inteligência artificial é aquela inteligência que você tem durante a prova, tá ligado? Você decorou uma coisa, escreve e depois esquece. Isso é inteligência artificial. Brincadeira, né não? Certo? Peraí, alguém comentou aqui. Professor, dentro da UTI, com a internet das coisas, é utilizado nos pacientes? Sim, Fátima, a ideia é poder interagir, lembra? A internet das coisas, ela contribui aí na interação, no monitoramento, tá? São algumas palavras, gente, que eu quero que vocês assimilem, tá? Então, internet das coisas, sensores e conectividade. Para quê? Para interação e monitoramento. Entendeu? Se você usar esses termos, o cara fala, realmente você sabe o que é a internet das coisas. Entendeu? Então, os termos são sensores e conectividade. Para quê? Monitoramento e interação. Você monitorar a pessoa e poder interagir. As pessoas, os dispositivos. Show de bola? Então tá, essa é a internet das coisas. Agora eu vou falar sobre inteligência artificial, tá? Eu falei brincando, né, que inteligência artificial é aquilo que você aprende antes da prova e depois esquece, né? É brincadeira, tá bom? Inteligência artificial é a capacidade de dar ao computador a habilidade de escolhas, né? Tomar escolhas. A palavra inteligência vem disso, né? Capacidade de escolher. Mas como assim escolher? Escolher de forma ótima, de forma perfeita, né? Nós, seres humanos, muitas vezes, né, não conseguimos ser inteligentes. Não conseguimos ser inteligentes. Por conta de cansaço, por conta de medos, certo? Às vezes a pessoa tá tão cansada que você fala assim, rapaz, você quer dormir aonde? O cara tá tão cansado que ele dorme no chão. Ele não consegue pensar e falar, vou dormir no meu quarto. Não consegue nem chegar, né, na cama. Entendeu? Ou então, sei lá, o cara tá apaixonado aí pela crush, né? E aí não nota que ela não gosta dele, ok? Mas eu estou apaixonado, enfim, né? E aí ele não consegue fazer uma escolha inteligente, tá certo? Então o ser humano tem todas essas questões aí, limitantes da própria natureza nossa, né? Que nos faz com que a gente tenha momentos de não inteligência, né? Uma raiva súbita, né? O cara tá lá, tá com raiva e não consegue fazer as boas escolhas, né? Dirigindo no trânsito, etc. Então, pensando nisso, o homem tem desenvolvido uma inteligência artificial, né? Colocando isso em máquinas, né? Para ela fazer essas escolhas para a gente, né? Às vezes, as nossas escolhas elas são limitadas ao que a gente consegue ver, né? Então, tipo assim, em um concurso de beleza, certo? A, vai escolher qual é a pessoa mais bonita, né? Essas coisas assim, né? A Miss Brasil. E aí o jurado ele só consegue ver o que é apresentado, né? Mas mais detalhes, às vezes fica mais difícil. E aí uma máquina com inteligência artificial
pode analisar coisas que não são visíveis ao olho. Sei lá, batimento cardíaco. Ninguém consegue ver o batimento cardíaco do outro só com os olhos, né? Enfim, ah, pode analisar rapidamente o currículo de várias pessoas, né? Graças à internet, ver o currículo de várias pessoas e tomar uma decisão, tá certo? Ah, eu não estou dizendo, pessoal, que a inteligência artificial é onisciente, ela não sabe de tudo, certo? Você tem que passar à inteligência artificial o que ela deve saber, tá certo? Então você está delegando, certo? Os seus recursos que você possui para ela tomar a decisão, tá? Então, tipo, ela não vai saber coisas, né? Não vai aprender coisas que você não poderia aprender, que você não poderia conhecer, certo? A questão é que ela vai fazer isso de forma mais automatizada, mais rápida, né? Uma máquina. Então, a máquina consegue ler vários documentos ao mesmo tempo, né? E não se cansa, ok? Consegue ficar fazendo um trabalho repetitivo e não vai se cansar, não vai ter influências por outras questões. Conseguimos desenvolver uma máquina que possa simular algumas habilidades humanas. O que mais? Deixa eu ver. Habilidades humanas e que substituam em algumas atividades? Sim, com certeza. Hoje a gente já tem, né, em relação à inteligência artificial, os atendentes, né? Não sei se vocês já receberam ligação do Oi, aqui é a Ana. Sou do... Isso aqui substituiu. Sim, alguém já levou essa ligação? Já substituiu, né? Quem sonhava em ser telefonista, já era. A inteligência artificial já está no lugar, tá? Os carros autônomos, o pessoal hoje briga, né? Entre taxista e Uber, né? Mas no futuro a galera vai brigar com os carros andando sozinho. Imagina, você, eu sempre sonhei em ser taxista. Meu amigo, daqui a não mais do que 30 anos, eu acho que não vai existir o pessoal dirigindo, né? Eu já falei isso. Então não faz sentido. Caminhoneiro, né? Não faz sentido ter caminhoneiro. Pode estar associado à neurociência? Pode, daqui a pouco eu falo sobre isso. Deixa eu ver o que mais. O que mais? A Magalu, assistente virtual da Magazine Luiza. Pois é, assistente virtual. Você faz muita compra hoje no iFood, né? iFood é inteligência artificial ali. Você compra tudo. Hoje já tem até robô que cozinha, né? Vai lá, ó, fazer McDonald's feliz é muito fácil, pô. Tendo lá os recursos, o robô faz ali, monta, né? Existem já poxa, por exemplo, você hoje vai sacar dinheiro, você não vai. Há uns 50 anos, você não existia caixa eletrônica. Você tinha que ir no banco falar com uma pessoa lá, ela lá contava as cédulas e entregava. Hoje, só para algumas transações, mas tem gente que passa meses sem pisar no banco, né? Na verdade, fazendo só compras pelo celular. Então, tipo, isso é cada vez mais frequente. Existe uma pesquisa que aponta que, por conta da inteligência artificial, mais de 70% do mercado de trabalho vai deixar de existir. 70%, gente. Você só imagina isso? É porque, é claro, a quantidade de subempregos que a gente tem hoje, em que a pessoa faz aquilo repetitivamente, sem raciocinar, é enorme, né? A nata da sociedade é que trabalha com, digamos assim, com a tomada de decisão. Mas a maioria é trabalhador braçal, né? Então, mais de 70% vai acabar. Professor, então vai aumentar o desemprego? Não. Vai aumentar as oportunidades, né? Então, você vai ter que se reinventar. Ora, se uma máquina consegue ligar, antigamente, por exemplo, uma clínica contratava um atendente para ficar ligando para cada pessoa. Ligar, agendar as coisas. Em vez de ele contratar 3, vai contratar um. Tem a Giza também. A Giza eu não conheço, não. É da Energisa? É um robozinho? São os atendentes, né? Da energia, isso, da Energisa. Então, em vez de contratar 3, eu contrato só uma, certo? Uma pessoa. E as outras duas, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que se reinventar, né? Fazer o que a máquina não sabe fazer. O que que a máquina não sabe fazer? Ser humano, certo? Eu tenho um laboratório de inteligência artificial e a gente trabalha muito nessa questão filosófica do que a máquina não consegue fazer. Ela não consegue ser um ser humano. O que quer dizer ser humano? Ter empatia com o próximo, ela não consegue se colocar na posição do outro, né? A máquina sempre vai precisar da gente, por mais inteligente que ela seja, né? O exterminador do futuro, aquela coisa que você vê nos filmes, ela sempre vai precisar do ser humano para dizer o que o ser humano precisa, né? Ela não tem empatia para isso.
Então, tipo, professores, hoje você pode assistir um vídeo no YouTube e estudar, né, digamos assim. Às vezes corrige, faz provas, etc., corrige automático. Você termina o curso todinho sem ver um professor de verdade. Só robô, né? É possível, é super possível. Mas quer dizer, então, que eu vou perder meu espaço para a máquina? Não, eu vou fazer diferente dela, né? Às vezes o mercado de trabalho exige da gente que a gente seja igual à máquina, que não durma, não cometa erros, digamos assim, né? Mas a gente não vai conseguir vencer de uma máquina. Ah, eu quero ser mais preciso do que uma máquina, né? Não vou conseguir, inteligência artificial. Eu tenho que ser, pelo contrário, eu tenho que ser menos preciso do que uma máquina, mais subjetivo. Né? Esse é o que torna as coisas mais atraentes para uma pessoa. Né? Eu vou comprar um perfume, né, de uma marca aí que se ela me representa, né? A gente está aí numa polêmica aí da Puxa aí, não sei se vocês ouviram falar sobre uma marca aí, se ela me representa. Quem é que tomou essa decisão? Foi um ser humano, que escolheu quem é ser o garoto propaganda aí de uma determinada marca, etc, né? Por questões subjetivas, etc. Então, o ser humano ele vai se tornar cada vez mais exigente, exigido, né? Que eu não vou dizer o nome da marca, tá, Edna? Mas é bem natural, certo? Uma marca aí, polêmicas à parte, certo? Uma máquina não conseguiria tomar uma decisão daquelas, tá? Porque existe toda uma questão subjetiva, simbolismo, etc., que só o ser humano consegue observar, tá certo? Enfim, falando sobre o mercado de trabalho, teve alguém que falou sobre neurociência, né? Professor, um membro do corpo humano que receba comandos por sensores é inteligência artificial? Não, não é não. Certo? Uma prótese, né? No caso, o cara. Às vezes aparece, né? Inteligência artificial, aparece uma prótese, né? Não é inteligência artificial, não, certo? Inteligência artificial está relacionada à tomada de decisão, tá certo? Então associe essa, essa frase, né? Inteligência artificial toma decisões, né? Analisa dados, pode usar sensores, mas é para tomar decisão. Uma prótese em si, ela não está muito associada a tomar decisão. Pode estar, pode ter, né, um sistema dentro dela que, por exemplo, sei lá, se estiver chovendo, o braço mexe mais rápido. Sei lá. Estou dando um exemplo bem esporádico, bem diferenciado, mas eu digo assim, é muito relacionado a tomar decisão, ok? Analisar alguma coisa e dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá certo? Então, robótica em si não é inteligência artificial. Agora, você pode colocar inteligência artificial na robótica, tá? Numa prótese, num robô, se adaptar, aprender, tomar decisões, isso é inteligência artificial, tá? Falou sobre neurociência, né? Alguém apontou aqui neurociência, né? Minha área também é a área de neurociência, né? Meu doutorado foi em neurociência computacional, que é uma sub-área da inteligência artificial. A ideia dessa sub-área, né, é analisar como funciona o cérebro, né? Como é que o cérebro funciona, e predizer, por exemplo, neuropatias, né? Alguém que tem Alzheimer, tenha um AVC, eu consigo analisar os dados ali e aí dizer se a pessoa tem uma determinada doença, né? Tomar a decisão, né? Dizer se tem, não tem. Então, é uma sub-área. E aí você pode utilizar também, no caso do meu doutorado, né? Caso alguém queira conversar comigo sobre meu doutorado, eu analisei como as emoções, né, alegria, tristeza, etc., elas são processadas no cérebro humano. Eu analisei isso para quê? Para poder dar essa habilidade à máquina, a máquina reconhecer as emoções, né, do ser humano e dizer, se a pessoa está feliz agora, então significa que ou ela está mais aberta para aprendizado. Se ela está mais triste, quer dizer que ela está com maior dificuldade de assimilar as coisas, certo? Então, eu desenvolvi no meu doutorado um algoritmo que analisa as emoções de acordo com a atividade cerebral do indivíduo, para que a máquina consiga tomar decisão nesse sentido, tá certo? Analisando as emoções. Show de bola? Então, está associado à inteligência artificial, é uma sub-área, né? Porque é melhor do que você ler a face do indivíduo, é ler o cérebro dele, ok? Parece ficção, gente, mas é super, super normal isso, super presente. Por isso que tem uma imagem aí de um cérebro aqui também, né? A inteligência artificial está sempre analisando aí o cérebro, né? Digamos assim, é um grande
a grande fonte de inspiração da computação é o cérebro humano. Dentro da inteligência artificial, a gente tem alguns algoritmos que têm o nome de redes neurais, né? Que é baseado no cérebro humano, tá? Algoritmos que se comportam como se fosse um monte de neurônios conectados. É bem interessante. A gente não vai entrar nessa profundidade, mas a gente tem ali o termo Deep Learning, né? Aquele pontinho ali, que o Deep Learning seria tipo uma inteligência artificial ainda mais profunda, né? Um aprendizado ainda mais profundo, que ele consegue processar ainda mais dados, tá? A inteligência artificial já existe desde 1940, ó o tanto de anos. A inteligência artificial não é... Show, é por isso que o senhor é chamado de Eugênio, ou seja... Não, vale, obrigado. Obrigado, Fátima, pelas palavras. Certo? Eu estudei bastante, eu gosto de estudar essas coisas. Vamos lá. Mas, enfim. Aí, agora eu fiquei vermelho. Vamos lá, vamos prestar atenção. A inteligência artificial já existe desde 1940, 37, certo? Antes da Segunda Guerra Mundial. Já existia inteligência artificial, tá certo? O pessoal fala, olha só, coisas novas. É nada, isso aí já existe há muito tempo. Né? Tá se tornando cada vez mais eficiente, melhor, né? Mais precisa para tomar decisão, né? Então, tipo, isso já está crescendo. Né? Desde aquele joguinho do Pong, alguém lembra do joguinho Pong? Tinha duas barrinhas assim, e a bolinha ia batendo assim, indo e voltando, a pessoa ficava disputando com a máquina. Aquilo ali já é inteligência artificial. Ó, 1940, né? Então, tipo, já fazem quantos anos? Fazem 80 anos. Já tem 80 anos que a inteligência artificial existe. Mas mais atualmente, nos últimos 10, tem crescido aí a área do Deep Learning, que seria a inteligência artificial mais profunda. Como é que funciona essa mais profunda? Olha a ideia que a galera teve. Criou vários robôs para eles discutirem entre si e tomarem uma decisão. Então, em vez de você ter um robô apenas analisando as coisas, você vai ter vários robôs independentes que vão discutir, fazer uma votação e ganhar. É aquela ideia de que duas cabeças pensam melhor do que uma, tá? Uma coisa meio de doido, né? Então, em vez de eu falo meio de doido, mas é uma coisa super real. Em vez de você ter um robô lá, ele vai falar assim, peraí que eu vou conversar aqui com meus parceiros. Aí eles conversam entre si. Olha, nós tomamos a determinada decisão, tá certo? Então, esse é o Deep Learning. As pessoas estão programando vários robôs para tomar uma decisão. Tá? De maneira bem simplória, eu estou explicando para vocês o que é isso. A gente tem, nesse sentido, tem o Deepfake, né? Que é o pessoal tá trocando, não sei se vocês já viram vídeos, que troca a face do indivíduo, né? Tá lá um filme do Exterminador do Futuro e aparece minha cara lá dentro, né? Isso é o Deepfake, certo? Ele analisa vários dados e troca a face de uma pessoa para outra. Vocês já viram, não, isso aí? Ou então, por exemplo, faz eu ficar velhinho. Vocês já viram isso? O cara tira grava, eu tô velhinho. Isso ali é deepfake, é inteligência artificial. Tá? Isso é muito interessante, já. Muito interessante. Isso aí vai super comum. No futuro, gente, você vai chegar numa loja, e em vez de você vestir as roupas, ela vai lá, uma câmera vai te filmar, vai ter uma telão mostrando lá você com a roupa. Você só vai se ver assim com a roupa. Ó. Nem vai precisar botar a roupa. Tá certo? Isso aí é associado à realidade virtual, que daqui a pouco a gente fala sobre. Joia! Então, eu acabei me empolgando, acabo falando demais sobre inteligência artificial. É uma área que eu gosto muito. Vamos lá. Bioinformática e Big Data, tá? Bioinformática é toda a análise de dados, de informações relacionados à vida, né? Biologia, à vida, tá bom? Então, a neurociência, por exemplo, é uma área, né, que está associada à bioinformática, né? Você tornar aquela informação biológica e ter acesso a ela por computadores, tá? Então, isso aí está crescendo cada vez mais, tá? Antigamente o pessoal via muito a questão da temperatura corporal, a questão do batimento cardíaco, eram biomarcadores, né? Vocês devem estar já estudado alguma coisa nesse sentido, e a bioinformática ajudava você a ter acesso a essas informações. Só que aí, hoje, o pessoal está querendo ver outros marcadores, questão de sudorésia, né? Conseguir processar isso aí e observar o quanto que a pessoa está suando, né? Por exemplo, número de fios de cabelo que está caindo da cabeça da pessoa, certo? Então, o nível de precisão está enorme, né? O pessoal está analisando.
Hoje você tem satélites, né, que orbitam a Terra, que conseguem dar um zoom, né, conseguir, lá de fora do planeta, conseguir com a imagem, dar um zoom e reconhecer uma moeda no chão, né, reconhecer qual é o valor daquela moeda, tá certo? Então, a gente consegue com esses sistemas, assim, cada vez mais precisos, mais fidedignos, né, enfim, analisar vários bioinformações. Associado, todas as tecnologias podem estar associadas, por exemplo, a internet das coisas, você pode ter um vaso sanitário que já faz ali seu exame, né, de urina. Olha, gente, não existe coisa mais arcaica do mundo do que você pedir para um paciente colocar as suas necessidades dentro de um pote, tá? Se aquilo ali é uma coisa que já existe desde 1800, eu acho, né? Já tem uns 200 anos que as pessoas fazem exames laboratoriais num pote. Isso não faz sentido mais nenhum, tá certo? Ah, usando a internet das coisas e processamento da bioinformática, não vai, era para eu ir ali no banheiro, ali, não precisava nem ser do laboratório, usava da minha casa, né? Aí meu vaso sanitário tá ligado à internet, ao meu computador, ele guarda essa informação no meu celular, eu chegava lá no consultório do meu médico, ó, tá aqui, ó, meus exames. Tcharam! Vocês estão vendo? Isso aí é muito futurístico para vocês? Para mim, isso era para existir há anos. Ah, verdade. Isso era para existir há anos. Ah, professor, e por que não existe? Bem, existe uma série de interesses, né, aí por trás. Às vezes a pessoa não quer perder o emprego, não quer investir nisso. Enfim, às vezes a pessoa não teve essa disciplina que está tendo agora comigo, né? E aí não parou para pensar que isso aí é uma coisa que já deveria existir há milhares de anos. Há muito tempo. Beleza? Então, isso é bioinformática. E aí ela está associada a Big Data. Tá aqui uma notícia aqui da Veja, né? O rapaz aí, ó. Deixa eu botar aqui eu em cima dele aqui. Pronto. Eu gosto de me colocar assim, né? Nas imagens. Tá aqui. Ok? Eu aqui fazendo feira. Então é o seguinte, Big Data é o quê? É todo um processo, o pessoal está identificando nesse sentido, todo um processo, todo esse fenômeno de explosão de dados, muitos dados, tá? Sobre o mesmo evento, você tem vários dados. Então aqui ele está mostrando aqui um cara, né, tipo, levando uma cenoura, brócolis na mão, aí tem uns pezinhos nos braços, etc. Aqui na cabeça dele tem um eletroencefalograma, um fone de ouvido, enfim, um exemplo aqui. E aí o que é isso? Eu estou monitorando o indivíduo e vendo vários dados dele. É o chamado Big Data. Então eu estou vendo, como eu comentei já, relacionado aí à bioinformática, eu estou vendo aí temperatura dele, pressão, frequência cardíaca, sudorésia, horas de sono, o que ele comeu, etc. Certo? Isso aí é Big Data. Hoje a gente tem um problema gigante, né? Vou dizer assim, no passado era a falta de informação. Hoje o nosso problema, o Big Data, é o excesso de informação. A gente tem tanta informação que às vezes a gente nem sabe o que processar. E aí é interessante que a gente consegue, né, usando inteligência artificial, etc., várias outras ferramentas que a gente já comentou, a gente consegue processar isso e identificar relações extremamente curiosas. Por exemplo, alguém já parou para pensar que a, a seção das cervejas normalmente são próximas à seção das fraldas? Hein? Talvez alguém não tenha observado isso, mas às vezes é o supermercado, né? Principalmente aqueles mais inteligentes, eles vão colocar essas seções próximas. Nunca notei. Tem cerveja perto da fralda? Normalmente é perto, bem pertinho, né? Tá, vamos botar outro. A seção da padaria fica perto dos leites, do iogurte. A padaria fica perto do iogurte, né? Aí tu fala, ué, por que será? Né? Por que não é tudo bagunçado? Existe todo um processamento aí de dados, né? O pessoal pegou lá a notinha fiscal de várias pessoas durante vários anos e observou que, tipo, olha, todo mundo que compra iogurte, compra pão. Todo mundo que compra cerveja, compra fralda.
certo? Porque cá entre nós, nunca tinha prestado atenção. Porque, cá entre nós, presta atenção. Quem é que bebe? Né? Normalmente é maior de idade, não é verdade? Pessoas normalmente é quem começa a beber mais, né? E aí, quem é maior de idade pode ter, é mais fácil ter filhos, né? Do que quem é menor de idade, né? 12 anos, 13 anos. Normalmente tem filhos. Então, tipo, coloca a fralda perto de quem bebe. Ou então, por exemplo, eu vou colocar brinquedo perto de material escolar. Já notaram isso? Os brinquedos ficam lá. Açougue, o açougue perto das verduras. Tem quem coloque lá perto, né? Porque, enfim, a pessoa normalmente que compra uma coisa, compra outra, né? Vai comprar a feira. Brinquedo perto de material escolar é uma sacanagem com os pais. Porque o pai tá lá querendo comprar o caderno pro filho e o filho tá lá querendo o Ben 10, né? O boneco do Ben 10, o Max Steel, o Hot Wheels, né? Mas as lojas fazem isso de propósito, entendeu? Ele pegou todos os dados, todas as compras e observou, olha só, existe relação nessas coisas. Então eu vou organizar a minha loja para otimizar, né? Incentivar ainda mais o consumo, tá certo? O nome disso se chama Big Data. Então, a Big Data está aí definindo várias promoções, né? Por que que existe Black Friday em novembro, né? Por que que não é em janeiro? Enfim, existe toda a questão de tipo, início de aulas, etc. Novembro a galera tá com dinheiro guardado para comprar no dezembro, aí tem um Black Friday antes para gastar ainda mais, etc. Né? A área de negócios, como eu já comentei antes, a questão de competitividade, ele investe muito. Bananas no caixa, né? Bananas no caixa, né? Já aconteceu de esquecer chocolate na hora de passar as compras. Pois é. Fazer um labirinto. Muita bagana, né? Chocolate ali, tic-tac, aquele doce. Bagana significa isso, né? Essas guloseimas, né? Eu ando muito com minha neta, aí muitas vezes eu esqueço. Aí quando eu chego no caixa, salva, mas aqui tem. Aí não tem É, como escapar, eu vou e compro. pois é. Isso aí é super. Isso é tudo processamento de Big Data. Fazer um labirinto de produtos em promoção na passagem do caixa. Pois é, às vezes fazem isso. Gente, aí também está associado um pouquinho à neurociência. Por exemplo, os produtos mais caros estão à altura dos seus olhos. Por quê? Porque as pessoas não gostam de se abaixar, certo? Então os baratos ficam lá embaixo. Isso aí é um pouquinho relacionado à neurociência, tá certo? Mas também tem a questão do Big Data. O pessoal faz esses experimentos e analisam. Até como você anda no supermercado, o pessoal analisa, tá certo? Isso aí é Big Data. Show de bola! Não quero vocês vítima, né, dessas tecnologias, né, vou dizer assim, né, sem saber que elas existem. Existem, então aí, a torta é direita. Eu acho tão engraçado, os meus alunos, às vezes, né, eu tenho uns colegas que não gostam de mandar assinatura pela internet. Assinar alguma coisa e mandar o documento pela internet assinado, PDF, alguma coisa nesse sentido. Eu falo, homem, o Google já tem a minha assinatura há muito tempo, já tem meu CPF, RG, né, já tem tudo. Tem tudo. Aí eu fico, não vou dar meu CPF. Ele já sabe. Ele está só se respaldando, mas ele já sabe, né? Eu tenho um irmão que ele trabalha numa empresa de mineração de dados, certo? Então, a empresa que ele trabalha, lá em São Paulo, meu irmão gêmeo, a empresa que ele trabalha é só para tirar dados das pessoas. Então, a empresa, por exemplo, liga lá o McDonald's para a empresa dele e fala assim, olha, a gente estava querendo saber informações sobre o Pedro Henrique. Aí ele me dê 5 minutos. Aí ele passa 5 minutos lá, ó. Aí retorna. Ó, Pedro Henrique dormiu ontem a tal hora. Ele saiu para tal restaurante ontem. Ele fez isso, fez isso. Aí passa lá a informação tudinho. A empresa dele trabalha com isso. Tá certo? Então, tipo, sorria, certo? Você está sendo monitorado. Bora lá, vamos seguir. Ok, realidade virtual, realidade aumentada, tá certo? Peraí, tem algum comentário? Que foi? Os anônimos? Pois é. Os anônimos estão aí espalhados, né? Monitorando a gente. Estão em todos os lugares. Tá até dando aula para vocês, quem sabe.
certo? Né? Illuminati! Ok, estamos aqui. Né? Então, isso é super normal, gente. Nem me preocupo. Bora lá. Aí, vamos lá, vamos falar sobre realidade virtual e realidade aumentada. Gente, realidade virtual, a gente já meio que entende muito bem, né? A gente vê assim, nossa, óculos de realidade virtual. O que é isso, né? Realidade virtual é você renderizar, né? Construir, ilustrar coisas que não existem, tá? E você entra nessa realidade, uma realidade paralela que não existe, tá certo? Então, a realidade virtual é uma nova realidade, ok? Muitas vezes construída por computadores, tá certo? Há quem fale, existem uns filósofos muito interessantes que falam que a imaginação é a realidade virtual, né? Quando você fecha os olhos e imagina que está andando na Lua, isso já seria uma realidade virtual, certo? Uma realidade não real, tá bom? Então, a realidade virtual é isso, é quando você, como indivíduo, né, você entra em uma nova realidade, muitas vezes construída por computadores, e aí, nessa realidade, você tem interações diferentes. As redes sociais são realidades virtuais. As redes sociais. Você sabe que aquilo ali não é real, né? Tá lá fulaninho de tal, como eu gosto de comer brócolis, né? Meu café da manhã é um copo d'água com brócolis. Gente, isso ali não é verdade. Ok? Aquela foto lá, saradão, muitas vezes passou um monte de Photoshop ali, tá certo? Um monte de Photoshop, deixou o cara lá malhadão, e você achando que aquilo ali é real. Não é não, tá certo? Então, ali já é uma realidade virtual, você tem ali interações diferentes, né? Olha só, na realidade virtual, por exemplo, uma rede social é uma realidade virtual, no sentido em que você dá um like, né? Quando a pessoa fala, ok, tipo, bom dia, o dia está maravilhoso, aí você dá um like. Na vida real, se alguém falar assim, bom dia pra você, você ia pegar um lápis, desenhar um like e dar pra ele, assim, ó, toma. E a pessoa conseguiria andar com o número de likes assim no peito? Não faz sentido. É uma outra realidade. Tem gente que vive dessa realidade, né? Prefere do que a real, né? Enfim. Mas, cada um com seu jeito de ser. Mas eu quero só chamar a atenção que essas realidades virtuais, elas nos trazem novos paradigmas, novas maneiras de interagir, tá certo? Então, isso é bem interessante. Ajuda também as pessoas no tratamento de fobias, por exemplo. Né? Existem gente que tem medo de aranha, aí usa a realidade virtual, porque sabe que não é real, mas aí ele já vai olhando aquela aranha virtual, né? Coloca o óculos e vai no mundo aí de aranhas. Enfim, ou então, eu já não sei se vocês já viram, o pessoal vai fazer uma vacinação, aí bota o óculos de realidade virtual, a criança pensa que, em vez de estar levando vacina, é um mago, um cavaleiro da tábua redonda com a espada, que coloca a espada no braço dele. Aí ele, que legal, eu consegui sentir. Porque, querendo ou não, né, ele pensa que está numa outra realidade, e todo o fenômeno sensitivo dele, o tato, o frio, etc., pode estar associado a isso, né? Quando você está no cinema, aquele de 4D, que a cadeira mexe e tal, né? A cadeira mexe e tal, tem um cheiro, etc. Isso aí está relacionado à realidade virtual. Na verdade, é mais do que isso. É o chamado realidade aumentada. Tá aqui, ó, o nome, realidade aumentada. Professor, o que é realidade aumentada? É você trazer a nossa realidade, você não está saindo. Você trazer a nossa realidade coisas a mais, certo? Então, por exemplo, se eu estou usando um Google Glass, que é um óculos, né? Não sei se vocês já viram. Um óculos que é um computador. Você está usando esse óculos, e aí você consegue olhar para os produtos e aparece na sua visão aqui o preço desse produto, o que é esse produto, etc. É bem interessante. Um óculosinho assim, como se fosse um filtro, né? Você pode olhar para uma pessoa e aparecer lá o nome dessa pessoa, né? Aquele brinquedo que você coloca um dispositivo no rosto e imagina que está numa montanha-russa. Certíssimo, né? Esse aqui, ele é um misto, né, de realidade virtual, porque você está indo para uma montanha-russa e não está, né? E se você tiver, como é que se diz? Na sua realidade, com elementos dentro da sua realidade, né? Às vezes você vai num... Eu já vi isso, você pega um QR Code, um brinquedo que tem tipo um código, coloca o celular e aparece, aqui na sua mão aparece, né? Ou um holograma assim, ó. Você usando o celular, você vê, olha que legal, e consegue interagir. Vocês já viram isso?
O nome disso se chama realidade aumentada. Você está trazendo um elemento falso, virtual, para a realidade. Para a sua realidade atual. Muita felicidade. Na verdade, essas pessoas não se comprimem. É só para receber muitas curtidas. Pois é. Tenta mesmo, professor, porque eu digitei errado. Geralmente é isso mesmo, a gente vê tanta felicidade, as pessoas são maravilhosas. Tem o que? No Face tem o que? 2.000 pessoas, não conhece nem sequer uma delas. É Entendeu? verdade. Então é Isso só para falar, é um né? mal da atualidade. Mal não, É, exatamente. o mal da atualidade é essas relações virtuais, né? Que não são reais. Relações que não são reais. Enfim. Professor, os óculos 3D, 4D são considerados realidade virtual ou aumentada? São consideradas realidades aumentadas, certo? Porque, assim, na verdade, a realidade aumentada é um termo mais recente. Por que aumentada? Porque você está trazendo coisas que não são reais para a sua realidade. Então, a realidade aumentada aumenta a sua realidade. Não é você que está entrando naquela realidade. Entendeu a diferença? Então, aumentada entra na sua realidade. Virtual, você entra naquela realidade virtual. Entendeu? Então, por exemplo, você tem, eu não sei se você já viu nesses aplicativos que você bota assim, aí aparece uma aranha andando na sua mão. Aquilo ali é a realidade aumentada. Você está criando um elemento na sua realidade, né, que não existe. Então, ali é a realidade aumentada. É muito interessante isso, porque, por exemplo, quando eu dei um exemplo anterior da roupa, você vai lá no shopping, vai vestir uma roupa, né, você não está vestindo roupa nenhuma, na verdade. O computador está renderizando ali uma roupa em cima de você. Tá certo? Tá renderizando, tá criando essa imagem. Ali é uma realidade aumentada, né? Você está interagindo, aquela roupa falsa está entrando no seu mundo, né? Entendeu a diferença? Não é você que está entrando no mundo da roupa falsa. A roupa falsa está entrando no seu mundo. Então está sendo criado por cima da sua realidade, está aumentando ali. Ok? Quando você está naqueles parques de diversões, enfim, sei lá, cinema 4D, né, o pessoal chama. Cinema 4D, você tá lá, aí tem cheiro, a cadeira mexe, alguma coisa nesse sentido assim, né? Isso ali tá aumentando a sua realidade, né? Ah, não, professor, eu tô entrando na realidade do filme. Tá, tem gente que vai se sentir dentro do filme, né? Mas no Frigir dos Ovos ele tá criando coisas no mundo real, né? O cérebro é tão interessante, gente, tá? O cérebro é tão interessante que ele se adapta, né? É aquela história. Tem gente que tá lá brincando na montanha-russa, sabe que não existe o dragão, sabe que não existe, mas quando aparece o dragão, ele toma um susto. Ai, meu Deus do céu, um dragão. Né? Naquelas montanhas-russas, enfim, né? De realidade virtual. O cérebro é tão interessante que ele se adapta nesse sentido. Show de bola? Ok. Alguns livros já contam com a realidade aumentada. Pois é, alguns livros, né? Você tá lá, tem um códigozinho, você vê aquele holograma, né? Aquela imagem projetada dentro do livro. É muito interessante. Eu já fui no McDonald's e a bandeja tinha realidade aumentada, certo? Isso era muito bacana, tá certo? Eu acredito no futuro, né? Não sei se vocês conhecem já o Google Glass, Google Glass, né? Que é o óculos. Eu acredito que no futuro, né? Sei lá, daqui a uns 30 anos, no mínimo, quer dizer, no máximo 30 anos, vai ser tão comum ter um Google Glass assim no óculos. Já tem 10 anos que o Google Glass já tá aí na boca do povo. Vou dizer assim, 10 anos exagerando, mas enfim. Já tem um tempão que o pessoal está desenvolvendo esse Google Glass. Ele ainda não saiu em broadcast, em grande venda, mas o dia que sair, tá, professor, vai ser um óculos, vai custar 3 mil reais um óculos dele. Realmente deve ser caro. Mas tem gente que paga 8 em um celular. Eu pagaria, se eu tivesse dinheiro, eu pagaria tranquilamente num óculos computador. Imagina que legal. Tô lá com o meu óculos e eu consigo ler as mensagens do WhatsApp com o meu óculos. Não preciso nem usar as mãos, né? Tô lá dirigindo e aparece uma setinha ali, ó, dizendo qual o caminho que eu tenho que ir. Essa setinha que aparece, né, no óculos, é a realidade aumentada, né? Porque eu tô na realidade e ele tá inserindo elementos na realidade. Show de bola, gente? Tô trazendo tudo futuro, mas muito presente, né? Tudo que é de mais moderno. Vamos seguir, senão ninguém almoça hoje. Computação quântica, gente, isso aqui é uma maravilha.
computação quântica. Vamos lá. Segure-se. Hoje, como é que funciona o computador de vocês? O computador de vocês ele calcula zeros e uns. Né? Vocês já devem ter visto lá Matrix, o filme. É antigo, mas acho que alguém já deve ter visto aqueles um monte de zeros e uns, etc. Esses zeros e uns é tipo um código Morse, né? Ou então um código de fumaça, né? Que o índio faz. Lembra da história do índio? Ele faz lá aquele código. É o código que o computador entende. Ele está associado à corrente elétrica, certo? Ligado e desligado. Então, quando ele está lá, os dispositivos conversando entre si, dentro do computador, ele vai mandar uma corrente elétrica, né? Em um código, e aí ele identifica 0011000101, certo? E aí, dependendo desse código, ele fala, se você está falando 0001, então significa que você quer fazer tal atividade, certo? Quando a gente está fazendo aqui essa videoconferência, os computadores estão comunicando um monte de zeros e uns. Um monte, milhares de zeros e uns. Tá certo? O meu computador aí tá fazendo sinal de fumaça aí pro computador de vocês. Né? Sinal de fumaça aí, utilizando energia. Show de bola? Dá para entender esses zeros e uns que existem? É ligado e desligado. Né? Existe no seu computador uma resistência, um resistor, que ele tem a sensibilidade de sentir se chegou energia ou não chegou. Na verdade, se chegou energia mais alta ou se chegou energia baixa. A energia está sempre indo, né? Tá? É como se fosse uma torneira que às vezes eu aumento a vazão e diminuo, mas está sempre saindo energia de um computador para o outro. Indo lá para a internet manda aí ensinar em sinais, né, elétricos, eletromagnéticos, né, enfim. Mas é tudo energia, zeros e uns. Show de bola? Aí o que significa a computação quântica? Aperte o cinto, lá vai como é que se diz? A viagem, é uma coisa um pouco futurística. Mas, o que é a energia? A energia é um conjunto de átomos, né, e elétrons, né, os átomos compostos por elétrons e prótons e nêutrons, né, vocês estudaram isso há muito tempo atrás, né, lembra que tem lá um núcleo, que tem nêutrons e prótons aqui, e tem os elétrons que ficam rodando ao redor do átomo. Show de bola? Tranquilo, isso aí é só uma revisão básica. Aí tem esse elétron voando, ok? Aí a computação quântica em vez de eu analisar quantos átomos estão indo, ok? Quantos átomos estão indo, no caso da corrente elétrica, né? Quantos estão indo, se é 0 ou 1, eu analisar a atividade desse elétron. Então, eu vou analisar se os elétrons estão girando nessa direção, estão rodando assim, ok? E aí, dependendo da dinâmica do elétron, eu vou ter informação diferente. Em relação à torneira, tá? Hoje a gente só, né, falando assim, o computador é como se fosse baixa vazão, alta vazão, certo? No futuro, usando computação quântica, é como se a gente tivesse baixa vazão, alta vazão, e a gente identificar líquidos diferentes. Então, tipo, na minha torneira sai água, sai vinho, sai, como é que se diz? Laranja, suco de laranja, ok? Então, entenda que... Como assim, professor? Entenda que você tem mais informação, né? Em vez de ser zeros e uns, né? As possibilidades, a gente vai ter, tipo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Os números aí quânticos, tá? São estados quânticos, a gente chama. Professor, e o que é que isso muda? Beleza. Alguém já assistiu Guardiões da Galáxia? Guardiões da Galáxia tem uma arvorezinha que fala o tempo todo, I'm Groot, né? Eu sou o Groot. Tudo bem. É uma árvore, tá? No filme, uma arvorezinha, que só sabe falar essa mesma frase, I'm Groot. Sim, pronto, tá aí uma nerd aqui, ó. Já, show de bola, temos nerds aqui no meio. É uma árvore que só fala, eu sou o Gru. Eu sou o Gru. Pra tudo. Tipo assim, se ele acordou, ele fala, eu sou o Gru. Aí tem uma raposinha que fala, entendi. Ele falou bom dia. Aí tem uma hora que ele fala assim, eu sou o Gru. Então ele falou que ele está com raiva, certo? Então, com a mesma palavra, ele usa pra tudo. Entendeu? Então, tipo assim, veja que
como se você tivesse poucas palavras, você tem um esforço muito maior para se comunicar, na verdade. Se você pudesse usar apenas poucas palavras. Ok? Por exemplo, se eu falo para você, olha, você só pode falar sim, não. Ok? Como é que você faz para ir até o shopping? Pegar um Uber, se você só pode falar sim, não. Ok? Então, veja, com poucas palavras, você se expressa com muita dificuldade. Então, o nosso computador hoje, ele faz muita coisa, né? Falando apenas zeros e uns. Mas com a computação quântica, ele vai fazer coisas, tipo, fantásticas, muito mais coisa, ok? Ele vai conseguir processar muito mais informação, né? Aí ele vai ter muito mais expressividade. E aí, tá, por conta disso, ele vai... Algoritmos de segurança de dados que a gente tem hoje, eles vão estar totalmente obsoletos, porque é um computador que consegue falar coisas mais complexas, então ele consegue processar coisas mais rápidas, etc. Fátima, não vai embora, não. Enfim, ela desligou a webcam agora, não. Mas deu para entender mais ou menos essa ideia de computação quântica, certo? Os computadores, já existem computadores quânticos, certo? Em pequena escala, bem pequena escala. Né, são muito poucos no mundo. Eles fazem poucas coisas ainda, tá certo? Porque exige do computador ter muitos, né? Antes eu estava falando que ele tem uma resistência, né? Que identifica ligado ou desligado. Agora ele vai precisar ter mecanismos muito mais precisos para analisar os elétrons de uns átomos, entendeu? Que eu quero chamar a atenção. Então é um computador bem poderosos, né? Para analisar esses elétrons. Se é que vocês conseguem me compreender. Certo? Deu para entender, gente, a ideia de computação quântica? É uma coisa que está crescendo. Possivelmente, quando ela entrar na realidade, ela vai mudar tudo. Tudo, tudo, tudo. A internet vai mudar, tudo. Os computadores, seus celulares, tudo. Tudo vai jogar tudo pro lixo. Ninguém vai conseguir se comunicar com o que era antigo, não. Se o professor fala um exemplozinho assim, bem bonzinho para me pegar, eu não peguei muito, não. Então, a computação quântica, né, é o quê? Como eu estou explicando, o conceito, né? É você dar mais estados, sensibilidades para o computador. Porque o computador só vê zeros e uns hoje. No futuro, analisando como o elétron daquele próton, eu estou falando da quântica, eu estou falando sobre átomos, tá? Você sabe que quando você dá zoom em um determinado organismo, você vai ter lá, ele é formado por átomos. E esse átomo tem elétrons que ficam ali rodando ele. Então, a computação quântica, ele analisa esse elétron. Em vez dele analisar a corrente elétrica, ele vai lá naquele elétron do átomo que está naquela corrente elétrica. Beleza? Então, isso vai fazer com que, por exemplo, ele vai fazer com que o seu computador precise de um código bem menor, em vez de usar 0001 para falar oi, ele vai usar só, tipo, 13 e já falou oi. Entendeu o que eu quero dizer? Intenção? É como se o nosso alfabeto não tem 23 letras hoje. Imagina que o nosso alfabeto só tivesse 2 letras. Se eu tivesse 2 letras. Para você escrever casamento, ia ter que ser um código muito grande. Entendeu? Esse A, B, 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 A. Aí isso tudinho seria casamento. Agora, graças a gente ter várias letras, a gente consegue fazer uma palavra menor, casamento. Entendeu? Quero chamar a atenção. É meio difícil de imaginar, mas quanto menos letras, maior o tamanho do código que você precisa. Com a computação quântica, você vai ter códigos pequenos. Com um código pequeno, por exemplo, a internet vai ser muito mais rápida. Hoje a gente tem internet de 1 tera, vai ter de 1000 teras. A internet vai ser muito mais rápida, certo? Hoje você guarda um arquivo, seu computador tem 1 tera para guardar, né, 500 GB. Nossa, no futuro, com a computação quântica, seu computador vai guardar, sei lá, 500 mil teras, entendeu? Então, o espaço, a questão de espaço no seu computador, do seu celular, nunca mais vai ser atingida. Certo? Essa é a computação quântica, o pessoal está trabalhando aí para dar ao computador mais vocabulário. A gente chama isso, vocabulário, sabe? As palavras, a codificação do computador vai ser muito mais expressiva. É um conceito bem complexo, gente. Eu não vou dizer, não vou mentir. Esse conceito é bem complexo, mas é só para vocês terem noção do que está vindo por aí, né? Talvez nos próximos 30 anos.
né? Seus netos vão usar computadores quânticos. Por que não? Né? Quem sabe? Aí vocês já vão ter assunto para conversar com eles. Ah, eu estudei isso em 2020. Tá certo? Tá mudo, Fátima. Falou o quê? O que tu Aí eu falou, já vou Fátima? ter 90 anos, eu não vou mais nem saber explicar para os meus netos. Não, você fala pro seu neto, olha, eu sei o que vocês estão usando. Você é moderna, tá certo? Aham. Nossos pais, Fátima, nossos pais, eles nem sabiam que estavam por vir. A gente já está estudando o que vai vir. Olha qual é a boa. É verdade. Bora lá. Último assunto. Para parar a nossa viagem aqui nas tecnologias emergentes. Eu espero que vocês estejam gostando, gente. Eu estou trazendo a ponta da agulha para vocês, os Jacksons aqui. Eu estou trazendo tudo que é mais moderno, né? Para vocês identificarem oportunidades. Eu não vou nem lembrar de nada. Ah, Joana, não, anota alguma coisa para mim, por favor. Anota para mim. Eu vou deixar uma tarefa para vocês, né? Escreverem sobre, tá certo? Esses assuntos, tá bom? Em especial, eu quero que vocês sugiram, né? O dever de casa de vocês de hoje vai ser vocês. O senhor ensina muito bem. Obrigado. Eu treino, sai por fora. Vocês são muito preciosos para mim. Eu treino antes de começar a aula, né? Eu vou lá na frente do espelho e falar, vou falar tal coisa, falar tal coisa, tá. Igual no primeiro encontro que eu tive com a Natália. Né? Eu já fui na frente do espelho, treinei um bocado de frase bonita e tal. Aí eu treino também para falar com vocês. Tá certo? Então tá. Pois é, é para conquistar vocês. Daqui a 30 anos, nada. Ah, tá, daqui a 30 anos, tá certo. Parabéns, professor, pelo comprometimento. Pois é. Esse é o que eu gosto de me comprometer. Daqui a 30 anos não vou nem lembrar de nada, né? Vou estar velhinho, Kaká. Como é que se diz? A minha avó é uma graça, viu? Eu tenho uma avó que ela ficou doida, né, com a idade. Eu acho que é doida que chama. É claro que tem o nome certo, vocês são da área de saúde, vocês sabem como é que é. Mas ela morreu com 104 anos. E os últimos 20 anos dela, ela já, tipo, já tinha perdido o juízo, né? Ela passava o dia todinho fazendo assim, ó. Papé, pi, ó, pu, papicu. A, E, I, O, U, Guabiru. Passava o dia todinho fazendo isso. Aí, aí eu virava pra ela e falava assim, vó, o que a senhora tá fazendo? Nada. Pá, pé, pi, pó, pu. Foi causa disso. Aí eu já falei pra Natália, ó, meu amor, o dia que eu começar a falar pá, pé, pi, pó, pu, certo? Já me leve pro médico, porque senão eu não quero ficar igual a minha avó. Ai. Tomara que não seja genético. Pá, pé, pi, pó, pu. Mas estudar é um grande remédio aí pra saúde mental, tá, gente? Continue estudando sempre, tá certo? Mantenha seu cérebro ativo. Bora lá, vamos falar. Último assunto pra gente relaxar, tal, ir pra praia. Bora lá. Computação de borda, computação na nuvem, tá? Computação na nuvem, talvez vocês já devem ter escutado. Tá aqui a nuvem, ok? É essa nuvenzinha lá em cima. E a gente tem a nuvenzinha no meio, seria a borda, ok? Edge nodes, edge devices, ok? Ó, né? Com legenda. Então, a gente tem a nuvem, a borda, os nós de borda e os dispositivos de borda. Isso está muito associado à internet das coisas. Lá na internet das coisas você já viu, né? Que existia a nuvem, aí tinha a borda, que eram os servidores, e os dispositivos que falavam com os servidores, certo? Então a internet das coisas usa esse conceito. Então, nada mais é do que computação na nuvem é quando você não sabe aonde está armazenado os seus dados, ok? Por exemplo, você sabe onde é que está as suas fotos do Instagram? Será que elas estão guardadas em um computador nos Estados Unidos? Será que está na Índia? No Japão? Pô, será que está em todos esses lugares ao mesmo tempo? É possível, tá certo? As suas fotos, elas ficam guardadas aí, fotos, vídeos, conversa no WhatsApp, né? Elas ficam enviadas em vários lugares. Em especial, o WhatsApp, ele usa um conceito que é a internet enriquecida. O que é a internet enriquecida? Nem tem nos slides, é outro conceito importante. É o quê? É quando metade fica no seu computador, metade fica na internet. Tá certo?
Então, isso faz com que fique mais rápido. Em vez de ter que carregar sempre tudo, tem algumas coisas que já ficam no seu celular, outras coisas ficam na internet. Tá certo? Então, tipo, quando você baixa um vídeo, você não precisa ficar baixando várias vezes, né? Já no YouTube, ele não usa o conceito de internet enriquecida. Então, quer dizer que toda vez que você vai assistir um vídeo, ele baixa novamente esse vídeo, tá certo? Então, é uma coisa que o YouTube faz, ele não faz internet enriquecida. Tá? Um outro conceito para vocês adicionarem aí no vocabulário de vocês. Mas a internet das coisas, a computação na nuvem é isso. É você ter seus dados espalhados. Isso faz com que você tenha acesso a eles em todos os lugares, certo? A gente vai estudar aqui, mais na frente, planilhas eletrônicas e apresentação de slides. Eu vou mostrar isso na nuvem. Ninguém vai usar aqui o próprio computador, vai usar um serviço na internet. E aí vai ficar tudo guardado lá. Vocês já estudaram planilhas eletrônicas e apresentação de slides? Me confirma isso aí, que eu fiquei na dúvida. Vocês já estudaram isso? Como fazer slides, apresentação, e como fazer, processar isso em tabelas, planilhas eletrônicas, tabelas? Não? Vocês assistiram processadores de texto, no caso, Word? Vocês estudaram Word? Só para falar a verdade, né? Nós tivemos o quê? Uma pequena introdução muito leve, muito longe, que a gente não usou praticamente nada. Foi algo assim, digita aí não sei o quê, digita não sei o quê, digita não sei o quê, e vai, manda embora, pronto. Não teve nada mais e nada menos. Do meu ponto de vista, falando por mim. E os outros que fizessem aí. Certo. Não, é uma coisa que a gente usa bastante, processador de texto, né? Hoje, eu falo processador de texto Word, né? A gente usa muito o Word, né? Para escrever uma cartinha para alguém, né? Escrever uma receita, um trabalho de pesquisa, quem já trabalhou em pesquisa aí, usa muito, né? Mas é interessante ver alguns conceitos teóricos importantes, tá? A gente vai ter uma aula só sobre apresentação de slides. Ó, imperdível essa aula, tá, gente? É muito boa, porque eu vou falar a parte técnica e a parte de apresentação em si, tá? Aluno meu que assiste essa aula sai sabendo vender gelo no Polo Norte, entendeu? Eu quero dizer assim, aprende a fazer apresentações dignas, tá certo? Porque eu tô cansado de ver a apresentação que o aluno vira pro slide e começa a ler. Tá? Eu vou ensinar vocês a fazer apresentações dignas, assim, apresentações interessantes, né? Vocês notam que meus slides não tem texto nenhum, né? A maioria dos meus slides não tem texto nenhum. Por quê? É tudo estratégico. Tudo estratégico. Porque quando o aluno fala, professor, você pode me dar os slides? Eu posso. Tu não vai saber usar sozinho mesmo? Pode ler, né? Eu não tenho problema com isso. Se quiser ler, tem livro. Slide não serve para ler, né? Quem bota muito texto em slide não sabe o que significa livro, beleza? Então, eu ensino... Olha, não percam essa aula sobre apresentação de slides, viu? É muito boa. Pode até chamar o pai, parente, tio, para assistir, tá bom? É muito boa essa aula. Há muitos anos para preparar essa aula. Vale a pena assistir, tá? Aí eu vou fazer essa aula, vou falar sobre planilhas eletrônicas e, né, eu vou aproveitar e falar um pouquinho sobre processadores de texto, tá? Também um pouquinho para vocês, só para garantir. E tudo isso na nuvem, tá? Sem vocês precisarem instalar nada no computador de vocês, tá? Isso é muito bacana. Porque você ganha espaço, ó. Computação na nuvem facilita nesse sentido, de você ter espaço, ó, coisas boas da computação na nuvem, vocês podem anotar. Vantagens, né? Você ganha espaço de armazenamento, porque você não precisa ter espaço no seu computador. Antigamente você comprava um computador, eu quero um computador de 1 tera, 2 tera, para poder guardar minhas fotos. Quem é que guarda a foto hoje no computador? Fica tudo no Instagram, tudo no Facebook, né? Ah, professor, mentira, eu guardo também. Ah, tudo bem, né? Há quem gosta de comprar HD externo. Ó, tá aqui, ó, tô com a HD externa aqui de 1 tera. Há quem gosta de comprar isso. Mas você pode comprar também na nuvem um HD externo, tá? E aí fica guardado lá, ok? É muito seguro, muito seguro. Não, prefiro guardar dinheiro embaixo do meu colchão. Beleza, quem guarda dinheiro embaixo do colchão, prefere não ter HD externo. Tudo bem, não tem problema. Mas, enfim, fica aí algumas reflexões. Aí nós temos a borda. O que seria a borda? Imagina que você está na praia, o oceano,
e a borda seria já ali na areia, ali é a borda do oceano. Então, aquilo ali que você, como usuário, tem contato. O usuário tem contato com a borda, ele não vai ter contato com a nuvem, né? Eu não sei onde é que estão meus dados, mas a borda é aquilo ali que eu vou interagir. Aí nós temos os dispositivos, nós da borda, né? Os servidores que eu conheço quem são. Né? Então, por exemplo, o Google, todas as nossas fotos que a gente manda lá para o Instagram, vai para um servidor que existe aqui no Brasil e depois ele vai para a nuvem. Pronto, aí ninguém sabe onde é que estão suas fotos, tá certo? O cara lá na Índia consegue ver sua foto, ele não sabe onde ela tá, mas ele sabe que saiu ali do servidor do Brasil, tá certo? Entrou no oceano ali pelo servidor do Brasil. Mas onde ela tá agora, ninguém sabe. Isso é tudo uma questão de segurança, tá bom? Tem como apagar essas informações depois da nuvem? Se eu vou ser bem sincero. Tem como você achar que apagou, né? Ah, my God. Quer dizer que aquele nudes que eu mandei, né, para minha namoradinha na quinta série, será que ela ainda tá no nuvem? Possivelmente. Possivelmente. Você acha que apagou, você não tem. Vale-me Deus, né? Vale-me Pai. Então, eu vou ser bem sincero com vocês. A gente está aqui para discutir essas questões práticas. Você pode não ter mais acesso a ela. Você falou apagar. Mas quem disse que é apagar? Você nunca saberá, né? A Xuxa, dizem, não vou dizer a Xuxa não, tá? É porque tá gravando. Uma apresentadora de programa infantil no passado, tá certo? Ok? Ela fez um filme pornô, né? Não vou dizer quem foi. Tu acha mesmo que não tem ninguém que tenha esse filme? Tá na nuvem. Existe a chamada Deep Web, a internet profunda, tá certo? E, meu amigo, a internet profunda não tem quem conheça, né? Você pode acessar ela, é muito perigosa a internet profunda, né? Você pode acessar ela, você não acessa ela normalmente assim, www, filmes da Xuxa, filmes da apresentadora, né? Você não acessa assim. É mais difícil você acessar, tem várias senhas, etc. Você entra nessa internet. Como se fosse um Google, né? Os hackers conseguem, né, nesses filmes, exato. Os hackers usam a Deep Web, né? Que no caso seria mais profundo, né? Aqui é raso, aqui todo mundo navega, e aqui mais embaixo é mais perigoso, né? Por conta que os hackers, eles ficam se vendo, muitas vezes está lá nessa Deep Web tem informações sigilosas, né? Então, se você vai atrás dela, cuidado, tá certo? Bom, eu tenho um amigo que entrou nessa da Deep Web, sabe, se lascou feio. Feio, feio, feio. Ele foi lá dar uma olhadinha, né? Foi dar uma olhadinha, perdeu o computador na mesma hora. Mesma hora. O pessoal viu que ele estava acessando, e aí já, pá, como é que se diz? Apagou lá o computador dele. Nunca mais ligou. Acredita? E até hoje ele se treme com medo, porque, tipo assim, pode ter pego dados dele, pessoal, etc, né? Tá ligado? Quando você entra para observar, tá sempre alguém observando você. Então é melhor nem nadar junto com os tubarões, né? Até hoje ele tem medo do que pode ter acontecido, certo? Enfim. Eu perguntei, rapaz, tu tem nudes no teu computador? Aí ele, não. Ah, então pra que ter medo, rapaz? Não, gente, mas eu tinha outras coisas. Rapaz, fique tranquilo. Se tivesse nudes, o pessoal nem queria entrar. Enfim, tudo bem. Vamos lá, deixa eu falar besteira, gente. Então, eu tô só comentando, existe essa Deep Web e tal. E aí, quando você apaga os arquivos na nuvem, você apagou. Não necessariamente apagou, tá? Vamos ser bem práticos. O Google, ele tem muito espaço de armazenamento, né? Então, ele pode estar guardando isso aí, certo? E, enfim, isso é a computação na nuvem. Aí nós temos os dispositivos de borda que conversam com os servidores, né? Os nós de borda. Esses são os termos, tá? Que vocês podem aí usar no seu vocabulário, tá? No seu dia a dia, mostrar que você está na frente, mostrar valor, né? Olha, tal, inovando. Eu uso computação na nuvem, eu tenho aqui meus dispositivos de borda, tá? Vocês que tiveram aula comigo, usem esse vocabulário, tá? Porque todo mundo reconhece. Quando você começar a falar, o pessoal vai falar assim: eita, olha, teve aula com o Eugênio. Então, é fera. Mantenham a fama, tá, gente? Por favor. Vamos lá, deixa eu seguir. Certo? Opa, que legal. Meu Slido, agora funcionou meu Slido? Ah, não funcionou, não. Ah, tá bom. Isso aqui vai ser dever de casa para vocês, tá?
Eu tenho um Slido, Slido é uma maneira de você fazer perguntas durante a apresentação, tá? Aí vocês interagem e aparece na tela, é bem interessante, tá? Eu vou deixar para dever de casa. Indique possíveis aplicabilidades dessas tecnologias, tá bom? Então, eu vou pedir 3. Você tá vendo aquele conjunto de tecnologias que eu apontei antes, lá no início? Deixa eu voltar aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu mostrei 7. Você vai escolher das 7, pelo menos 3, e mostrar possíveis aplicabilidades que você usaria essas tecnologias. Pelo menos 3. Entendeu? Esse vai ser o deverzinho de cada de vocês, para vocês imaginarem. E isso é muito legal, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, aí já a ementa da disciplina ali. Porque o que eu mostrei para vocês hoje, gente, foi só um pedaço, vou dizer assim, de uma disciplina que realmente eu leciono, tá? E aí, enfim, essa disciplina eu leciono, a gente tem lá no IF, a gente tem uma especialização em desenvolvimento para dispositivos móveis, né? Desenvolvimento para celular. A gente tem uma especialização lá. O aluno terminou a graduação e faz a especialização nesse sentido, de inovação e desenvolvimento de dispositivos móveis. Aí a gente tem uma disciplina de tecnologias emergentes lá, a disciplina. Aí eu peguei todo o assunto da disciplina e botei hoje, né? Então, desculpem se foi muito assunto, mas aí lá a gente lê artigos sobre, né? Assiste filmes sobre o assunto. É bem legal, para abrir a mente. Como a gente não pode fazer isso hoje, né? Eu peço que vocês não deixem morrer esses conceitos. Assistam, procuram, vejam vídeos, filmes, né? A gente está aí no Netflix, começou agora uma série lá do Felipe Castanhari, começou dia 3, foi dia 4, começou uma série chamada Mundo Mistério, ele vai falar sobre inteligência artificial, assista, se mantenha sempre antenado, tá, gente? Ah, professor, eu não sou da área de informática. Lembra, na primeira aula eu falei informática é a área do mundo, o mundo inteiro tem que saber informática, entendeu? Então, assista, procure mais sobre a internet das coisas, sobre deep learning, sobre computação na nuvem, realidade virtual, tá bom? Não pare de estudar isso aí, porque você pode até não saber a tabela periódica, tá? Mas o oxigênio, o hidrogênio, os vários elementos químicos estão aí. Do mesmo jeito, você pode até não querer saber sobre informática, mas a informática está aí, em todo lugar, tá certo? E é muito importante para vocês. Gente, tá bom. Tá bom, vou parar aqui a gravação. Alguém quer falar alguma coisa? Dúvidas? Dever de casa já falei, tem os 3. Depois esse vídeo vai estar disponível, né? Curtam, compartilhem, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado. Tá? A gente se encontra, eu acho que é daqui a uns 2 dias. A gente se encontra para falar sobre planetas eletrônicos, apresentação de slides. Ó, não percam, excelente. Ó. Não é por mim, não, mas porque ela também foi construída em conjunto com alguns professores meus, foi muito legal. Tá? Então, tchau. Tenham um bom dia a vocês. Descansem. Ok, professor, bom dia. Muito obrigada pela aula maravilhosa. Tenha um bom dia a todos. E fica com Deus. Show de bola. Obrigado.